Vocês perceberam como é bom ter amigo, né? O Renato é um grande amigo. Na realidade, essa obra, o assunto é outro. Nós não vamos fazer uma palestra sobre o livro, mas nós até fazemos uma referência ao livro aqui para que você possa depois ler com calma, mas nós trabalhávamos sempre com coautoria. Esse é o primeiro livro que nós trabalhamos sozinhos. E aí, a partir de então, já temos aí mais 2 pela frente que estamos terminando. Durante 22 anos, nós frequentamos a casa de Chico a cada 2 meses. Íamos na quarta e voltávamos no domingo. E o que nós procuramos colocar nessa obra foram as experiências que nós não encontramos em outros livros. Fizemos uma pesquisa enorme, porque ele é a pessoa no mundo mais biografada em vida que se tem notícia. Pouca gente sabe disso. É impressionante o que nós achamos de obras a respeito de Chico. E nós procuramos fazer uma pequena diferença em relação ao livro. Nós contamos a passagem experienciada ou que ele nos informava a respeito e pegamos da literatura espírita obras que dão sustentação para o assunto. Então, por exemplo, se falamos num processo de ectoplasmia, conhecido como materialização mais comumente, nós pegamos as obras que explicam esse assunto e fizemos as referências. Por que isso? Porque dessa maneira nós evitamos qualquer ligação com aspectos místicos ou mesmo milagreiros, como vem acontecendo a respeito do Chico, do próprio busto que ele tem no cemitério lá em Uberaba. Que as pessoas estão indo até o cemitério, passam a mão no busto, fazem naturalmente o sinal da cruz, né? E estão dizendo que está minando uma água do busto, que é de metal, e que aquela água tem poder. Então veja que, né, a mística, situações que não são reais, começam a... E aí, se você escreve um livro e não coloca, não embasa com a doutrina, a tendência às vezes é até ficar com características mística ou milagreira. Mas muito bem, nosso assunto hoje, pessoal, é o causas espirituais das doenças. Nós vamos ver rapidamente por que a rigor nós adoecemos. Nós não, porque aqui está todo mundo está saudável. Não é verdade? Graças a Deus. Até porque você sabia que a Organização Mundial de Saúde definiu que a saúde, veja a definição da OMS, não é apenas a ausência de doença, mas o estado mais completo de bem-estar físico, psíquico e social. Está todo mundo inserido aí? Então está todo mundo saudável. Né? Se tiver todo mundo inserido nessa condição, veja que não é só não estar doente, também é bem-estar físico, bem-estar psíquico e social. Para a gente entender um pouco da enfermidade, nós precisamos ver nesse livro, que vocês vão adorar, no capítulo 12, nós não vamos contar o capítulo 12, né? Nós estamos dizendo que nesse capítulo nós temos o título do capítulo é Prova ou Expiação. Por que é prova ou expiação? Porque é a passagem de uma senhora, só vamos dar uma palhinha, é uma senhora que tem a deficiência visual congênita e ela faz uma cirurgia, porque ela tinha condições para receber córneas, então ela faz um transplante de córneas e ela pede para o médico, depois de fazer o transplante e depois de todos os exercícios iniciais voltar a enxergar, ela vai pedir ao médico para que retire as córneas. É exatamente essa expressão que o médico deve ter tido em português. Oh, meu Deus! Né? É muito interessante. E aí é por isso que tem esse título, Prova ou Expiação. Mas eu não vou contar mais, porque assim você pode comprar o livro e colaborar com a casa. Porque, pessoal, a gente sabe que todas as casas espíritas
né, tem exatamente na livraria e na cantina a maneira de poder arrecadar para pagar a conta de luz, etc. E a gente recebe tanto de uma casa espírita, tanto, que colaborar, às vezes, comprando uma obra na casa espírita, né, para nós, às vezes, é sempre um dispêndio, mas a gente faz a correlação daquilo que nós estamos recebendo dentro da casa também, não é verdade? Muito bem, mas para falar a respeito de enfermidade, a gente tem que falar um pouco sobre perispírito. Não muito, mas um pouco, porque na realidade é no perispírito que fica a grande maioria das doenças, das enfermidades. É onde começa, aliás, não é bem aonde começa, mas é onde há o acúmulo, né, de energias que se desequilibram, ou o contrário, estão equilibradas e são causadoras de enfermidade ou, então, de saúde. Na realidade, a questão do perispírito, não, ele é de matéria sutil, então, no entanto, ele ainda é um corpo material. Ninguém aqui, a grande vantagem que a doutrina nos traz, é que ninguém precisa aqui desencarnar para ter possibilidade de conhecê-lo na íntegra. Porque todas as noites, quando nós saímos do corpo no desdobramento do sono, não precisa ser à noite, um simples cochilo é possível, nós saímos revestidos desse corpo de matéria sutil, que ainda é matéria, que os espíritos, no livro dos espíritos, colocaram a expressão de que é a matéria quintessenciada, ou seja, essa matéria dividida por 5, mas ainda é matéria, é o corpo do espírito, quando nós, por exemplo, temos o processo de desdobramento natural através do sono, e também é o elemento de ligação com o corpo físico. Não é só isso, ele não é uma simples ponte apenas. Ele faz essa ligação, mas ele também é o arquivo biológico, onde está todo o processo que a gente vai ver, e é também sujeito às leis materiais. A gravidade influencia no perispírito. Por isso que no desencarne a questão de ter um posicionamento em esferas mais elevadas ou não está relacionada à questão cuja gravidade funciona de forma diferente, tá? A gente pode estar assim bem magrinho e bem magrinha, mas não necessariamente vai para um lugar tão agradávelzinho, tá certo? Porque o que acaba acontecendo é o seguinte, aquilo que eu vibro, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, me define em estrutura de peso. Quanto mais eu penso de forma desequilibrada, mais a estruturação energética do perispírito ganha peso, porque se adensa. Quanto mais eu penso positivamente, mais eu vou trabalhando a sutilização do meu perispírito. Ou seja, viver bem em matéria de saúde, não só a respeito da questão somática, mas a questão psíquica, depende de cada um de nós, né? É uma construção de fato. E o que acontece aí no registro das vivências? O perispírito registra tudo que nós vivemos, percebe, inclusive vivencia no ambiente natural, até porque ele é um arquivo temporário ou memória orgânica. E mais, guarda toda a atividade reflexa e automática. Essa é uma das funções do perispírito. Sob o aspecto biológico, é o arquivo das alterações físicas. Interessante notar que não é só de fora para dentro, ok? É de dentro para fora. Aquilo que a gente faz também, né, é de fora para dentro, e é de fora para dentro e de dentro para fora. Quer dizer, não é só a questão daquilo que nós podemos impor para nós mesmos através da nossa estrutura psíquica. É aquilo que a gente pode impor também através do como nós tratamos o nosso corpo, que tem ligação, não é molecular. O livro dos Espíritos falava em molécula porque não se conhecia ainda a estrutura atômica. Ela é uma ligação atômica, né? Logo, aquilo que nós promovemos para o corpo também afeta o perispírito, o contrário sendo verdadeiro. Então, arquivos desequilíbrios do espírito, que adoece primeiro, refletindo após um espaço de tempo
a doença no corpo. Veja, doença no corpo é reflexo daquilo que o ser está vivenciando ou daquilo que o ser é. Ele reflete. Ele, na realidade, é que muita gente, aliás, a grande maioria, acho que todos, nem sabe desse instrumento que um dia se chamou mata-borrão. Que as pessoas escreviam com uma caneta que mergulhavam a pena na tinta, e como havia uma sobra de tinta, se vinha para... Você conheceu o mata-borrão? Eu também. Que pena. Que pena. Aí você vinha para poder virar a página, vinha com aquele negócio assim, que parecia lá uma gangorra de papel, para tirar o excesso da tinta para poder virar a página. Dá para você imaginar isso, não? Imagina quando você errava. Tem que fazer tudo de novo. Ou que borrava tudo, meu Deus. Mas, na realidade, o corpo físico está para o perispírito, como o mata-borrão estava para o excesso de tinta. Gostou da comparação, não? Tem excesso, o corpo chupa. Seja positivo ou negativo. Veja que então a estruturação começa no espírito. A gente até trouxe como é que funciona na célula. Por exemplo, nós saímos daqui craques em morrer saudáveis. A gente tem que morrer de saúde, não é verdade? Desde que você morrer, você morre de tão saudável que você está. Por isso que o Hipócrates que estava quase há 500 anos antes de Cristo, né, ele tem uma frase dele que é impressionante. Ele diz o seguinte: existem doentes, não doenças. Parece uma incoerência, né? Por que existem doentes e não doenças? Porque doente é o espírito, doente sou eu. Se o meu corpo reflete o meu estado, né? Quem é que disse mente sã, corpo são? Sócrates. É a realidade, é o reflexo do estado que se encontra o psiquismo, que se encontra a criatura, que se utiliza do veículo, que se expressa aqui nesta dimensão, que é o corpo físico. Então, a maioria das moléstias procede da alma, ou seja, das profundezas do ser. E, vai dizer Emmanuel ainda, em tese, todas as manifestações mórbidas ou doentias se reduzem ao desequilíbrio. Aquilo que se pensa, aquilo que se projeta, aquilo que se é. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Veja por que a doutrina, os espíritos pedem tanto, estimulam tanto para que nós façamos a reforma interior. Veja que reformar-se, fazer reforma, trabalhar a reforma interior é medicina preventiva. Ela não só previne enfermidades, como trabalha aquelas que nós possamos ainda não ter manifestado no corpo. Podem estar ainda nas imediações, né, do perispírito. Nós podemos trabalhar preventivamente nessas duas situações ou amenizar se ela estiver manifesta já no corpo físico. Podendo amenizar e também, dependendo da condição, nós podemos eliminá-la. Podemos mudar a condição da enfermidade no próprio corpo. O processo todo que se chama de justiça, então, nada mais é do que manifestação da lei divina nos processos da evolução e nas atividades da consciência. A justiça divina, lembra-se daquela palestra, acho que algumas pessoas estavam, nós trouxemos aqui a Deus Perdoa. A justiça divina, ela é de amor. Nós, com o nosso problema, ou seja, vamos chamar de problema quando nós não estamos saudáveis consciencialmente e vamos chamar de solução quando nós estamos saudáveis consciencialmente. É a consciência que comanda a balança. Porque, na realidade, aquilo que eu cultivo, por isso que diante do erro, nós temos que buscar sempre entender o seguinte: nós somos espíritos em evolução. Quando nós erramos e temos consciência do que estamos praticando, na realidade nós não erramos por satisfação, por teimosia, apesar que isso também é possível.
Nós erramos porque nós não sabemos fazer. Então, errar porque não se sabe fazer, não se pode se inserir culpa. E o que acaba acontecendo, claro que não com as pessoas que aqui estão presentes. O que acaba acontecendo é que a gente erra por desconhecer e depois insere uma dose de culpa. E aí, a dose de culpa que se insere, se coloca uma medicação em relação àquilo que nós fizemos. Então, às vezes, o erro é desse tamanho e a gente coloca uma penalização que é gigante em cima daquilo. Às vezes, nós somos cruéis conosco. Já repararam? Erra-se, nós estamos falando de criaturas que têm um nível consciencial semelhante ao nosso. Erra-se por desconhecimento. E se imputa um tipo de reformulação que chega a ser absurdo. Então veja, nós não podemos ser extremistas numa situação de desconhecimento. O que nós precisamos é usar da caridade para conosco. Como é que a gente quer ser caridoso para os outros se nós não aplicamos em nós mesmos? Aplicar a caridade em nós não significa estar de acordo. Caridade é um processo de ação contínua, que continua fazendo, que faz um trabalho contínuo, esperando com calma que se alcance um resultado positivo. Não é ser complacente com o erro. Não é aliviar uma situação e deixá-la no lado. É trabalhar para que nós possamos, na outra oportunidade, não cometermos mais. Mas se repetirmos, temos a tranquilidade de continuar insistindo até o momento que nós automatizemos o que é fazer de maneira correta. Não é fato? Exemplo simples. Tirando alguns gênios, que são poucos, que sofrimento que foi para fazer de uma forma elegante e bonita as primeiras letras do alfabeto, né? O que precisou? Exercício, prática. Isso também é real na nossa vida. Mas vamos em frente. Naturalmente, no quadro do que se dá da enfermidade, dessa manifestação, então, do espírito no corpo físico, nós temos 3 situações. Nós temos um quadro que é expiatório, outro de solicitação e outro de invigilância. Quadro, por exemplo, expiatório. A questão expiatória, nós, via de regra, expiação é o indivíduo tem noção e continua a fazer daquela maneira. Ou seja, vai transformando a resposta, automatizando a resposta. E gosta de fazer daquele jeito. Nós trouxemos o exemplo de uma pessoa, né, que se tornou espírita e que é bem isso que nós acabamos de falar. Ele passou a gostar de fazer de determinada maneira. Então, e também tem outro detalhe. Em quadros dessa natureza, nós sempre vamos reencarnar com criaturas que se acompliciaram conosco, ou então que estão numa verdadeira prova de amor para nos auxiliar diante de um quadro muito difícil, que é esse que nós vamos mostrar aqui, que é Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, aqui está a foto dele, ele teve uma existência muito curta no planeta, 45 anos, e na realidade ele chamava Jesus Gonçalves. Ele se torna espírita e acentua o porque ele disse que ele não tinha condição moral para ter o mesmo nome do Salvador do mundo, ou seja, do Mestre do mundo, que era Jesus. Mas Jesus Gonçalves, antes dessa existência, ele teve algumas experiências onde ele gostou dessas experiências, inclusive. Ele teve uma delas, ele foi a Alarico I, de 375 a 410, rei dos Visigodos, uma criatura extremamente cruel, extremamente cruel, o Alarico I. Desencarnou, etc., passa um tempo no plano espiritual e voltou, né, para continuar ajudando como Alarico II. Né? E não mudou nadinha, ele só estava mais aperfeiçoado na crueldade dele.
Então, quando ele invadia os locais, né, porque os reis eram sempre guerras de conquista, quando eles invadiam locais, os locais eles não deixavam nem animal vivo. Era um indivíduo extremamente cruel. Mas aí ele melhorou um pouco, porque depois dessa existência, ele veio como Cardeal Richelieu, que foi uma doçura de criatura, que metido na política, viveu neste período. Claro que teve outras reencarnações, essas que são as que mais se destacam. Ele metido na política, ele mandava prender, mandava soltar, e via de regra não mandava soltar, só mandava prender. E as criaturas acabavam desencarnando naquelas masmorras que iam parar, né, que era desencarne certo. Raramente a criatura conseguia sair com vida. Grande arquiteto de tramas junto a governo, etc., usando o poder na época que a igreja detinha na relação com os governos. Muito bem. Há um trabalho todo de conscientização. Veja que nós estamos há quase 500 anos desta existência. Não é fato? Então, ele teve outras reencarnações, ele começou a se conscientizar, etc. E aí, uma vez consciente, ele pediu para experimentar nele aquilo que ele havia promovido para os outros, porque o processo expiatório é um acúmulo que nós vamos, de carga que nós colocamos em nós mesmos. Percebeu como Jesus nos ensinou a respeito? Ele diz assim: comigo o meu fardo é leve. Veja que colocar o Evangelho de Jesus na nossa vida é dividir com Jesus a nossa carga. Veja como é inteligente. Dividir com Jesus, porque quando nós seguimos o Evangelho, nós incorporando os seus ensinos, nós acabamos dando um direcionamento diferenciado na nossa vida. Jesus, ao contrário, foi incorporando a dor que promovia aos outros. Porque aquilo que a gente faz por semelhante, nós promovemos para nós mesmos. Logo, quando ele começa o processo expiatório dele, de uma prova muito rude, ele acaba que tira de vez aquilo tudo que ele vinha trazendo de carga por andar sozinho. Se transforma em espírita quando adoece e desencarna, inclusive, em Pirapitingui. Foi divulgador da doutrina em Pirapitingui, que era uma colônia de Hansenianos e que era vulgarmente conhecido como lepra. E acontecia o que na época de Jesus Gonçalves? Nesse período, o cidadão que tinha hanseníase, ele deixava de ter direitos civis, ele deixava de ser cidadão. Ele era despojado das coisas e dos direitos que tinha. Se tivesse família, ia para a família. Se não tivesse família, ia para a união. Ele era internado mandatoriamente num sanatório e ficava lá aguardando o desencarne. Esse belo rapaz, pela época, das feições da época, esse era o Jesus Gonçalves, próximo do final da vida. Veja que isso é só a parte da foto que aparece, a gente resolveu suprimir o resto. Veja que a situação é montagem por nós mesmos. Outra prova, para a gente não ficar aqui fazendo apologia da dor, é a por solicitação. Nós aí podemos pedir órgãos deficientes, por exemplo, não só, mas podemos, que boicotam as manifestações para nós não reincidirmos em erros. Uma das provas de solicitação é o cego de nascença, quando Jesus ia de Jerusalém para Jericó. As viagens eram feitas a pé, na sua grande maioria. As pessoas não tinham poder aquisitivo para comprar a montaria, então faziam a pé. E um cego, quando sabe que Jesus está se aproximando, ouve o burburinho e grita para ele que, se Jesus quisesse, poderia abrir-lhe os olhos. E Jesus então abre-lhe os olhos e os apóstolos perguntam a Jesus: quem pecou, quem errou, de quem é a prova ou expiação? É dele ou dos seus pais? Ou seja, constituía ele uma prova para os pais dele ou era um processo expiatório para ele?
Jesus diz, nem ele nem seus pais pecaram, ou seja, pecado como o sinônimo de erro. Ele diz assim, antes ele veio dar testemunho para o Filho do Homem. Ou seja, o cego havia pedido uma prova, uma solicitação para que ele tivesse uma deficiência congênita e que Jesus, ele diante de Jesus, era uma prova realmente de fé, Jesus lhe abrisse a visão. Então, muitas vezes, a gente tem alguma coisa que nos acompanha e que a gente reclama, e faz tratamento, e a coisa dá uma amenizada, mas não sai de foco. Aí vem aqui no centro, diz, olha, tem uma assistência, ameniza, mas não sai de foco. Porque às vezes é um processo necessário. Não quer dizer que é dar status para a enfermidade. A gente tem que tomar cuidado. Né? Porque às vezes assim, estou com uma dor de cabeça, não, mas sua dor de cabeça não é igual à minha. Porque a minha começa aqui, repuxa aqui, dá umas fisgadas aqui no calcanhar, que é uma loucura. Está dando status para a doença. Não é nada disso. Não é dar status para a enfermidade. Não é verdade? Não é dar status para a enfermidade. Mas é procurar entender. Quando se fala em resignação, resignar-se não é uma aceitação passiva. Resignar-se é procurar entender o porquê do processo está acontecendo, trabalhar para buscar amenizá-lo se não der para curá-lo e aproveitar a oportunidade. Porque ali tem um porquê. Que às vezes nós, como vivemos na ansiedade, sequer procuramos conhecer o que vai e o que está registrado em nós mesmos. Porque se a gente procurar, acha, porque está em nós. Faz parte de uma programação espiritual, por exemplo, a resposta está em nós mesmos. Não é ficar querendo descobrir o que nós fomos em outras existências, mas sim quais são as nossas tendências. Dependendo das nossas tendências, a gente tem determinado tipo de situação que ameniza a tendência. Não é? Ameniza a tendência. Vai dizer André Luiz no livro Nosso Lar, através da psicografia de Chico, o seguinte, se você sair, mas ele não diz assim de uma enfermidade prolongada, mas se você for sair de casa mal-humorado ou mal-humorada, e você vai usar a palavra de uma maneira que vai ser agressiva, peça a Deus uma abençoada faringite. Não posso falar nada, nem mal da vida alheia naquele dia. E o ponto é que, veja, existem situações que às vezes são restritivas por próprio apelos nossos para segurar determinadas tendências. E outro é a questão da invigilância. E a invigilância, infelizmente, ela ocorre na grande maioria dos casos. Falta de cuidados, etc. A gente não pode esquecer uma coisa, a mente é mais poderosa para instituir enfermidade no corpo físico do que qualquer vírus ou bactéria existente no mundo. As pessoas têm medo de HIV. A gente tem que trabalhar porque a questão da nossa mente, a HIV é fichinha para aquilo que a gente pode produzir para nós mesmos. Ou seja, claro que precisamos considerar o seguinte também, provas para o espírito, depende da situação que a gente pediu, desgaste e fragilidade do corpo, isto é uma máquina, se não estiver bem cuidado, não se tomar os cuidados adequados, nós podemos, como qualquer máquina, ter deficiências por falta de cuidados, por falta de manutenção. E hábitos e vícios, situações que podem promover, sem qualquer ligação com o passado, desarranjos os mais diversos, por exemplo, nesta existência. Por isso que a gente já falou aqui numa outra palestra do livro Presença de Luz de Augusto César Espírito, através da psicografia de Chico, que diz que a gente reencarna com mais ou menos de 20% a 25% de provas e expiações. Já falamos aqui, não falamos? E aí a pergunta que se faz automaticamente é, aonde é que ficam os outros 75% ou 80%? A gente arranja por aqui mesmo. São aqueles os velhos pontos de vista, né? Eu morro, mas não mudo. Pior que o miserável não vai morrer. Por quê, não é? Porque se morresse e acabasse no túmulo, né? Não tem umas assim, o dedinho quando fica para cima, essa eu vou levar para o túmulo. Não vai. Vai sair do túmulo, vai reencarnar, então vai levar para o berço. Diz assim, essa eu vou levar para o berço. E vai.
né? Porque vai reencarnar com todos aqueles aspectos, e depois, veja, por vezes situações de ódio, de constrangimento, de mágoa, de rancor, e aí, de repente, obrigado. Já tenho 2 garrafas aqui, essa aqui é a terceira. Vocês estão achando que eu vim do deserto, não? É uma questão que em vez de comprar livro, vocês podem comprar água, tá ok? Aí o ponto... Obrigado, querida, muito gentil. Mas o ponto a considerar é o seguinte: qualidade dos nossos pensamentos. Olha o que diz Joana de Ângeles no livro Dias Gloriosos. Utilizando-se dos neurônios cerebrais e das suas conexões eletroquímicas, o espírito está sempre enviando mensagens de variado teor a todos os setores do envoltório físico pelo qual se manifesta. Veja, ela fala em mensagens. Tem mais. Ela diz o seguinte: o pensamento desempenha uma função importante no conjunto existencial do ser humano, percorrendo todas as células, particularmente do sistema nervoso simpático, que mantém perfeito intercâmbio com as do sistema imunológico. Veja o seguinte, aqui está o dito cujo do simpático e o parasimpático. Isso tudo tem, não é, uma influenciação, primeiro, em qualquer um que você escolher. Sabe aquela queimação no estômago? Não é? Eu tenho, ou então que vira uma úlcera. A gente diz assim, eu tenho uma úlcera nervosa. No mínimo é porque eu devo ter sido espadachim na outra existência e espetava todo mundo no estômago. Não, se você tem uma úlcera nervosa é porque você é nervoso, nego. Tem nenhuma relação com reencarnação passada. Olha aqui, ó, a influenciação. E sabe como é que acontece isso? Qualidade dos nossos sentimentos. Aquilo que a gente sente é aquilo que nós botamos para dentro. Quer ver como é simples entender isso? Só que você tem 2 moléculas, né? A de DNA e de RNA. Você tem a RNA-M, que é RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é exatamente a molécula que vai para o núcleo da célula, levando informações e sai do núcleo da célula. Esta dita cuja aqui, de uma haste só. Tem um detalhe, para que ela entre lá, porque para sair já entrou, não é verdade? Para que ela entre lá, tem uma fechadura. Sabe quem tem a chave? O espírito. Essa fechadura, quem tem a chave é o espírito. Para que ele leve a informação para dentro, o espírito consciente ou inconsciente, que não importa se está inconsciente, a chave é dele. Então, significa dizer o seguinte, se tem uma fechadura e quem tem a chave é o espírito, estados de raiva, desmotivação, inveja, revolta, mágoa ou então alegria, aceitação, motivação, amor, paz, ou seja, os estados afetivos que o espírito oscila, porque graças a Deus, conforme diz Emmanuel, nós somos constantes na nossa inconstância. Não é porque assim a gente dá uma odiadinha, depois dá uma amadinha, depois dá uma odiadinha, depois dá uma amadinha. Porque se só odiasse, você desencarnava muito cedo, né? Muito rápido. Mas como vai assim, né? Então vai quebrando a estrutura, né? O que vai amenizando a situação. Ora, o que acaba acontecendo? Sabe por que a gente fica doente? Porque é simples, né? Não se adoece por vírus e bactéria, mas sim por ordem do espírito, mesmo que você não tenha consciência. Então, os pensamentos de mágoa, de rancor que eu tenho, por exemplo, eu estou abrindo a fechadura para que o mensageiro leve isso para dentro, para o núcleo da célula. E aí eu tenho que reclamar de quem? Porque eu peguei uma virose. Por que você pegou a virose e o vizinho não pegou? O seu colega de quarto, às vezes, né? O roommate não pegou. Por que será? Não, eu estava com uma baixa imunidade. E se a baixa imunidade, por quê? Você quer ver um exemplo simples? Procure observar se já não aconteceu, ou se não aconteceu, não deixa acontecer, né? Porque a gente não precisa ficar testando também. Não é verdade? Porque tem gente que gosta de testar. Aí, aborrecimento que você teve, que nós tivemos,
se durante o período desse aborrecimento, ou logo depois, não pintou algum tipo de problema. Uma gripe, uma alergia, uma indisposição estomacal, algum tipo de problema. Demonstra simplesmente que aquela estrutura que nós mantivemos de pensamento desequilibrado baixou a nossa imunidade. Quem tem herpes, por exemplo, né, você não cura a herpes, você só não permite que o processo, que a herpes volte, porque a herpes, o vírus fica a ponto. Quem tem herpes sabe disso. Baixou a imunidade, pumba, a herpes visita a criatura. Não tem como. São sintomas assim, é uma coisa impressionante. Logo, por quê? Porque a chave está em mim. Toda vez que eu perco o controle, não é? Porque às vezes a gente diz assim para a pessoa, não vem não, que eu conheço você muito, o dedo chega até a fazer assim, né? Conheço você muito bem. Não é assim nada. Quem nos conhece muito bem é Deus. Na realidade, é por nós não nos conhecemos que a gente tem a frase, quando eu vi, eu perdi a cabeça. A não ser que você tenha sido guilhotinado ou guilhotinada para perder a cabeça, não se perde a cabeça. O que se perde é o controle da situação. E quando... nós acabamos patrocinando para nós mesmos. Logo, diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nesse capítulo, as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida, são de duas espécies, ou se assim se quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm a causa na vida presente, outras fora dela. Quantos males e enfermidades são a consequência de intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Não é fato? Logo, quais são as dores da alma? Olha aqui como a enfermidade, nós trouxemos uma relação de enfermidade. Olha aí, egoísmo, orgulho, medo, ilusão, culpa, mágoa, baixa estima, rigidez, ansiedade, inveja, violência, insegurança, dependência, vícios, irresponsabilidade e crueldade. Isso aqui é enfermidade, ou não? Isso aqui é enfermidade. Sim ou não? Estando dentro de uma estrutura dessa, o que pintar é lucro. Porque essa é a enfermidade. Olha aqui o que faz bem para a alma, o que é o antídoto. Alegria, desapego, sabedoria, paciência, afetividade, respeito, autoestima, liberdade, lucidez, humildade, compaixão, coragem, bondade, perdão, amor e aceitação. Que somos nós, não é? Que somos nós. Isso aqui é o que faz bem. Isso é o estado de saúde do indivíduo. Não precisa ter tudo ao mesmo tempo, tá? Não precisa exagerar. Pode ser só um pouquinho. E aí, precisa ser tudo. O que a gente faz? Qual é a terapêutica espírita? A casa sempre nos oferece, né? Vários tipos, mas não é só vir aqui na casa e fazer a assistência. Nós sabemos que toda continuidade de tratamento exige disciplina daquele que está sendo tratado. Então, fluidoterapia, nós recebemos aqui, até tratamentos muito mais específicos, feitos aqui na casa, mas fluidoterapia é o tratamento. Palestras e estudos. Por quê? E quanto mais eu estudo, por exemplo, estudar a doutrina dos espíritos. Quando eu estudo a doutrina dos espíritos, eu estudo quem? Jesus. Nós mesmos, que somos os espíritos. E quanto mais nós estudamos, mais nós ampliamos o nosso campo de visão a respeito de nós mesmos. Vejam quanto é importante nós estudarmos. Prece. Certa feita uma pergunta de uma senhora a respeito de um problema que ela tinha, disse assim, o que eu faço? Eu disse, faça a prece. Ela disse, só isso? Como só isso? Se ligar com o Criador é só isso? Você quer se ligar com... Você quer fazer mais o quê? Se ligar com aquele que te criou é só isso? Então não tem solução. Se isso não é o suficiente. Trabalhos de desobsessão, às vezes, porque são situações enfermiças com viés para levar a enfermidade para o corpo. Água fluidificada, né, que é remédio. Às vezes as pessoas dizem até que quando tomam água fluidificada
se não sentem gosto e cheiro de remédio, às vezes mudam para determinados odores que são perfumados ou coisa do gênero, quando não, a água fica até mesmo, parece água gaseificada. Nós temos uma passagem nessa nossa obra aqui do Francisco Cândido Xavier, que fala sobre a fluidificação da água que ele fazia no Evangelho no Lar, na casa dele. Que, para te deixar bem curioso, o fluido se materializava na água. Bom, aí o restante você lê no capítulo. Aí o Evangelho no Lar, importantíssimo, porque o Evangelho no Lar não é o mal não faz, é continuidade de tratamento. Não é isso. O Evangelho no Lar é ponto de referência para nós utilizarmos na nossa vida através do estudo. Nós temos um ponto de referência para darmos continuidade na nossa vida. E conscientização e fé. Tanto é que a própria ciência já traz a informação de que, por exemplo, quando se faz prece, o lobo frontal fica muito mais ativado e dá, tanto na prece quanto na meditação, a uma sensação de se sair do local. Quando se faz prece, ou para aqueles que meditam, o que acaba sendo na mesma, porque a questão do lobo frontal é extremamente mais ativado, trazendo então essa sensação de não estar no local, que é essa sensação que se faz prece, muita gente sente. O que acaba acontecendo? Diminui-se tremendamente a ansiedade. Quando se diminui tremendamente a ansiedade, é um trabalho que é um verdadeiro antídoto para a enfermidade. Porque grande número de enfermidades surge por conta de sermos ansiosos. Porque a gente não dá tempo de maturação, nem para nós, e nem para a situação que nós estamos trabalhando. Por isso que é uma ciência, né? A paz-ciência, a ciência da paz. Não significa não fazer nada. Não, significa trabalhar e ter tranquilidade para se alcançar os resultados. Veja que é a ciência provando para a gente como é que funciona. E meditar, para aqueles que não sabem e querem, não é se deixar a mente vazia. Isso é uma coisa impossível. A gente tem que dar foco em alguma coisa. Por exemplo, algumas criaturas com muita experiência em meditação pedem para que a pessoa observe a sua respiração, a própria respiração. Inspirar e expirar, inspirar e expirar. Você tem que dar foco em alguma coisa e aos poucos nós vamos entrando num outro estágio e é como se fazer uma prece. Né? E aí diz Emmanuel o seguinte, que está lá no Fonte Viva, na lição 67. Nós vivemos sitiados pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade. Diz ele, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Por isso que o Evangelho de Jesus, ele é um roteiro, ele é uma metodologia educacional. A gente vê isso quando ele diz para a pobre da moça, vai e não erres mais. O Evangelho de Jesus é roteiro de educação. Ele tem a assistência imediata, esse quadro mostra isso, quando ele faz um trabalho assistencial que ele tira a moça do risco de vida, porque ela ia, do risco de morte, porque ela ia ser lapidada em praça pública, era morte por apedrejamento. Ele faz um trabalho de assistência. Quando ele tira a moça do risco, aí ele usa de misericórdia quando ele diz, onde estão aqueles que te condenavam? Todos se foram, Senhor. Ele usa de misericórdia para com ela e diz, tampouco eu te condeno. Ele podia? Podia. Tinha conhecimento dela? Claro que tinha. Se ele vai dizer, das ovelhas que meu pai me entregou, nenhuma se perderá. Significa que ele conhece a gente desde o momento que nós éramos princípio inteligente. Ele usa de misericórdia para a criatura, não repreendê-la, não julgá-la. E aí ele vai usar de caridade efetiva, que é educar a criatura, dizendo vai e não erres mais. É dessa maneira, trabalhando dessa maneira, se educando no Evangelho, que a gente constrói merecimento. Nossa, o merecimento é construído dia a dia, a cada momento. Por isso que quando às vezes você vê do lado negativo,
está passando porque merece. É uma verdade. É uma verdade. Quando você também ouve o seguinte, recebeu porque mereceu. É uma verdade. Porque se constrói. Tanto é que se constrói o merecimento, e tendo fé no momento de receber, esse é aquele instante que aquela senhora que tinha um fluxo de sangue, que na verdade ela tinha um processo menstrual hemorrágico, que ela não parava a hemorragia, ela toca no manto de Jesus e se cura. E ele, no meio da multidão, disse assim, quem me tocou? Disse, mas mestre, todo mundo está te tocando. Né? Estava cercado de gente, disse, não, alguém me tocou de uma forma diferente. E ela se apresenta, ou seja, construção de merecimento. Nós somos filhos e filhas de Deus. Somos criaturas amadas por Ele. O que nós precisamos, pura e simplesmente, é trabalhar em nosso interior para que nós possamos construir felicidade, saúde e equilíbrio. Muita paz a todos. Obrigado.